Muito bem. Continuo não sabendo o que é água de salsicha, o relatório de água de salsicha. Vai lá, Chico, você consegue me explicar aí o relatório água de salsicha? É porque isso não foi a CPMI também, né? Isso foi uma grande, vamos dizer assim... Não foi exatamente o que a direita distorção imaginava, que né, a Chico? esquerda... Não. Veja Não, só, né? lá no Bolsonaro, quando a vacina, relatou o presidente, era da minoria, da esquerda. Quem pediu a CPI do dia 8 foi a direita, aonde a esquerda não queria, de jeito nenhum. Fez de tudo. Só que aí apareceu os vídeos, aparecendo a turma do PT, aí o que aconteceu? Correram para cima e tomaram a relatoria, a presidência, a maioria, e aí fizeram essa verdadeira... Dominaram o meio de campo. Essa né, verdadeira salsichada. Eu vou aqui concordar com ele. Essa verdadeira salsichada. Salsichada. É. Muito bem. Com uma mulher dessa, que se pode dizer, uma hora ela acende uma vela para Deus e para o diabo. É eleita exatamente na onda do Bolsonaro e depois ela corta. Aquelas pessoas, e que tem muito, infelizmente, né, que de manhã está batendo suas costas, à tarde está falando mal de você. Essa mulher, essa senadora, infelizmente, já é o terceiro mandato dela, né? Mas, e é do Maranhão, né, o estado dela, mas onde tem um ministro da Justiça que foi governador e que é um estado que tem mais pessoas hoje em estado de miséria, tudo é possível. Infelizmente, os maranhenses têm que aprender a votar. Para votar essas pessoas, uma senadora dessa, que já tinha pronto. O relatório dela, acho que ela deve ter feito no dia 9 de janeiro, ela preparou para quando chegasse já estar pronto. Isso é um absurdo, essa CPI que foi feita. Eu não vi ninguém, cadê o G. Dias? Porque o G. Dias não foi pedido para indiciar? Lá o G. Dias, ele é general, mas ali parecia que ele é copeiro, levando água para as pessoas. Mas a esquerda já vai vir, ouça bem, minha senhora, a história da esquerda. Eles vão criar narrativas aqui de todo tamanho para tentar dizer... até agora não acharam um processo, nada em que venha dizer que o governo passado houve qualquer tipo de desvio. Diferente do passado, daquele lá de 2002, 2003 até 2010, depois daquela mulher que disse que não foi caçada, daquela que quebrou a Petrobras, quebrou o país, quebrou nossa economia, que foram muitas pessoas presas, muito dinheiro, milhões, lá no apartamento, no cuecão, tudo que é canto tinha dinheiro, na caixa de sapato, igual ao ministro da Economia disse que levava para o Lula, ou aquele que foi preso também, o Zé Disseu, se formos ver, então tudo solto, tudo aí que não foi preso o dinheiro todo, essa turma, estão hoje aí vivendo, rindo da cara do senhor e da senhora que votou, que fez um L, que está esperando a gasolina de R$4. Mas chega no posto, faz um L, que você abastece a R$4. Muito bem, Ricardo Pereira, é a sua vez de comentar. Eu gostaria que você tirasse 15 segundos do seu comentário para explicar para mim o que o Chico não me explicou. O que é um relatório de água de salsicha? Olha, Chico, nem eu sei o que é uma água de salsicha. Porque eu acho que a salsicha hoje em dia ela tá vindo sem água, né? Tu vê que ela vem no pacotinho embalada a vácuo, então ela tá vindo sem água. Então, a água de salsicha só se... Aquelas de latinha tem água. Ainda tem? Bom, voltando ao assunto aí do relatório. Na realidade não é água, é uma mistura, um conservante. Um conservante. Voltando aí ao relatório. Bom, com relação a Elisiana Gama, ela... Sim, ela era, sim, aliada do governo e tal. Mas o presidente da CPI, não. E a grande maioria não era. Agora, o que aconteceu? Foi aprovado um relatório dela com ampla... Acho que tem mais de 20 votos a favor na relatoria dela. O que está acontecendo, Chico, é o seguinte. É que quando vocês instituíram a CPI do MST, vocês foram lá, fizeram, aconteceram, disseram que ia prender um monte de gente, os terroristas do Brasil, que é o MST, né? Segundo vocês. E aí, o que aconteceu? No final das contas, arquivou,
Não deu em nada. Porque também Não deu o em governo, nada, não no deu em meio- nada. No meio da CPI achou a maneira de filtrar. Sim, mas de tinha a filtrar maioria. a turma. Ei, mas não, na tinha CPI não. tinha No maioria. Por No isso que o MST Salles, você tinha maioria. pediu para Na terminar. MST você tinha maioria. No Você começo, tinha maioria. No começo, mas depois não, não Aí, ó, minta. tá admitindo, Não minta. tá admitindo. No começo sim, mas pro final do relatório, vocês infiltraram os invasores da CPI. Nossa, mas o governo Lula tá muito poderoso, já tá conseguindo filtrar até na CPI do MST. Com alguns bilhões aí de emenda, faz tudo. Ah, tá. e na CPMI do 8, foi quem pediu? A oposição. A oposição pediu. Pediu. E no final o tiro saiu pela culatra. E no final o tiro saiu pela culatra, hein? Porque depois o que aconteceu? Indiciou quem? O Algoz, o seu Bolsonaro. Tem um deputado lá dizendo Sequer foi nem ouvido. Tem um deputado lá dizendo que ele vai pegar no mínimo 29 anos de prisão. Eu nem sei se é isso mesmo, é um petista alienado. Da pena, né? Então eu não entendo muito essa parte de dosimetria da pena. Mas ele, segundo ele lá, alegou que uns 29 anos. Mas, bom, encontraram muitos rastros do Bolsonaro, principalmente através das delações ali do Coronel Cid. Qual o tamanho do sapato dele? Cid. É muito rastro. Tem rastros dele lá, né? Tem digitais do Bolsonaro lá. Deu? Deu. Sofia, por favor, não vou perguntar sobre a salsicha, Sofia. Água de salsicha é uma coisa sem graça, sabe? Aquela bem aguada, assim, sem graça, sem sentido, fraca. Eu acho que esse é o sentido da água de salsicha. Então, eu uso bastante esse termo, sabe? Fulano é água de salsicha. Olha aí, alguém para me explicar o que é o relatório de água de salsicha. Tá certo. Muito obrigado, Sofia. De nada. Eu sou cultura também. Com certeza. Bom, o que falar dessa CPMI, né? A CPMI, ela é um dispositivo para minoria. Hoje, a minoria, teoricamente, deveria ter sido ouvida, não foi. A CPMI teve como relatora uma senadora da base do governo, né? No começo, a CPMI começou com ampla maioria sendo da oposição ao governo, mas com manobras políticas, teve sua ampla maioria derrubada e colocado a base do governo dentro da CPMI, que passou a ser um grande circo político. Muito triste ver o que acontece em Brasília, mas infelizmente o atual governo sabe muito bem jogar o jogo, que eu vou pôr pouco, vou pôr 90% dos congressistas gostam, dinheiro, né? E o PT sabe muito bem como fazer o jogo em cima desses congressistas. Então, infelizmente, já era um relatório esperado, um relatório com mais de 1000 páginas, que não coloca o G. Dias dentro do relatório, que não responsabiliza Flávio Dino. Qualquer um que conhece o Congresso Nacional em Brasília sabe da sua capacidade de segurança. E você vê um Congresso ser depedrado por arruaceiros que não tinham uma arma de fogo, que tinha meia dúzia de policiais para combater aquele povo, aonde estava todo o efetivo da Força Nacional que tinha em Brasília, pronto para estarem lá defendendo os poderes, né, de forma física, aonde estava os militares do Exército, que tem lá também o seu batalhão para defender, né, os prédios. Não estavam nenhum dos responsáveis por esses comandos foram responsabilizados nesse relatório. Então, assim, é triste, é deprimente você ver a capacidade dessa relatora, uma mulher que me envergonha, que hoje serve como uma serviçal a esse governo sem vergonha que nós temos no Brasil, com um relatório que não buscou culpados políticos para, mais uma vez, tentar assassinar a reputação do ex-presidente Bolsonaro, mas que a gente sabe muito bem, ao final da história, o que vai virar esse país na mão desse povo. Muito bem, Ramon Cujuí, o seu comentário sobre a salsicha, ou não, o relatório associado à salsicha, coitada da salsicha, não tem nada a ver com essa lambança. Na verdade, o que você faz com a água que vem na salsicha depois que você... Joga fora. É isso que aquele animal, né,
disse, não há coisa que se joga fora, né, o tal do Nicolas. Mas vamos corrigir algumas coisas aqui, minha gente. Primeiro, a composição de uma CPI, ela não é de oposição de governo. A instalação é um ato político de minoria, não resta dúvida. Agora, a composição de uma CPI, ela se dá pela proporcionalidade dos partidos na Câmara e no Senado. E essa proporcionalidade foi respeitada, né? E o pedido da CPI, que foi da minoria, teve direito ao presidente da CPI. A outra parte coube à relatoria, né? E foi feitas várias diligências, foram colhidas várias provas e as provas apontaram para aquilo que a gente já imaginava, né, que nós tínhamos no país uma articulação golpista que atentava contra o Estado Democrático de Direito. Né, hoje tem uma fala do ex-vice-presidente, atual senador, diz assim, nós devíamos ter desmontado os acampamentos. Ora, se ele diz nós devíamos, quer dizer que os acampamentos eram uma articulação golpista. Né? Então precisamos ter claro isso. O que a CPI desnudou foi exatamente toda uma trama golpista, né, empresários financiando, parte do Exército, parte da polícia do governo do Distrito Federal, gente afastada, gente presa, e tem que ser assim mesmo. Né, e hoje finalizado o relatório da CPI com uma votação ampla, né, que aprovou aquele relatório, onde indicou vários crimes. Ali o deputado Rogério Correia, pela quantidade de crimes que a CPI indicou, né, fez o cálculo da dosimetria e indicou pelo menos 29 anos de cadeia para Bolsonaro. Né. Então, assim, foi uma CPI que correu tranquilamente, né, cumpriu com o seu dever legal ali, diferente da CPI do MST, né, que tinha maioria, a oposição tinha maioria, tinha a presidência, tinha o relator e não conseguiu nem finalizar um relatório porque não teve competência para fazê-lo, porque aquela CPI do MST era um circo bizarro, né, de agressão às deputadas, né, um circo bizarro de misoginia, de assédio de todo tipo, né, e acabou com seu final melancólico. Essa de hoje, ao contrário, que foi proposta pela oposição, que a oposição recorreu ao Supremo para que ela fosse instalada, cumpriu o seu papel. Né? Na verdade, quando disse, o governo não queria, o governo não queria, porque uma CPI o governo nenhum quer, porque ela queria instabilidade, mas essa foi dirigida de tal forma e o relatório é de tal competência, com tal amplitude de provas, que restou inquestionável. Agora o relatório parte para o Ministério da Justiça, ver se tem que apurar alguma coisa. O Dino hoje já falou, inclusive, que vai encaminhar para a Polícia Federal, ver o que faz, e outra parte vai para a Procuradoria da República para verificar se há ali provas robustas que ele possa oferecer denúncia ou se ele vai diligenciar em outro sentido. Enfim, o país volta à normalidade e nós estamos começando a ver exatamente quem são os criminosos e quem são os inimigos da democracia nesse país.